é muito necessário também a gente trazer aqui para quem nos assiste algo que já se falava lá há um século atrás, né, na Segunda Internacional, sobre o papel do Partido Comunista no parlamento, né? A gente entender que às vezes pode parecer um pouco contraditório, né, a gente querer derrubar esse Estado que está aí, o Estado burguês, né? A gente ter todas as nossas críticas ao pleito eleitoral burguês, né? Mas a gente, assim, ter candidaturas de partidos socialistas, como a Unidade Popular, no caso, né? Que eu acho, assim, né? Que para explicar um pouquinho para quem está nos assistindo também, é super importante porque, gente, esse momento, um ano como agora o nosso, que a gente está em 2024, que é um ano eleitoral, é o momento que as pessoas vão estar abertas a falar sobre política, a discutir. Então, assim, a gente vai para as eleições não com a ideia de que se a gente ganhar uma prefeitura, um governo de estado, alguma coisa assim, a gente vai mudar totalmente a realidade do povo. Mas a gente vai conseguir travar uma luta a partir de lá também. E mais do que isso, a gente consegue levantar as nossas pautas, né? A gente consegue estar travando essa disputa pela conscientização do povo também, né? Esse é o momento que a gente tem, que as pessoas estão dispostas a ouvir, a discutir política, para a gente apresentar o nosso programa socialista, o nosso programa revolucionário, né? Então é muito importante que a gente participe desses pleitos aí para a gente tentar de fato fazer alguma diferença, porque também é possível, né, dentro de todas as suas limitações, é possível fazer alguma coisa assim, né, dentro do Estado burguês que facilite um pouquinho, né, que dê um pouquinho de alívio aí para a vida do nosso povo. Mas, seguindo essa linha de políticas e políticas públicas e econômicas, eu queria entender um pouquinho com vocês também como que as falhas, né, nesse ponto, né, de políticas públicas, e econômicas no Rio Grande do Sul levaram a gente a ter um estado tão vulnerável, né, para tudo, todas essas consequências climáticas aí que a gente está tendo. Acho que a Bebel queria falar ali, eu vi que ela estava querendo falar. Não, nem Queria... era, eu não ia falar não, mas eu posso, se você quiser começar a responder que, olhando de um ponto de vista, né, saindo até do olhar só com o Rio Grande do Sul, mas é muito qualquer lugar que a gente for ver agora está vulnerável, exceto raras exceções no globo, e é muito tem muito a ver com o tipo de política que é feita e a quem ela está atendendo, né. Então, por exemplo, para um latifundiário querendo plantar mais, convém para ele flexibilizar, punições para grilagem e coisas desse tipo, e ele avançar numa terra. Para o resto do povo, é muito ruim. Para o cara, sei lá, um dono de uma empresa de construção civil, que quer construir loucamente numa cidade, convém mudar regulamentações que limitem tamanho de prédio, que tenham foco em proteger rios, coisas desse tipo, porque ele quer expandir os negócios. Então isso, a nível mundo, acontece o tempo inteiro. Então, até a gente tende a pensar que é negacionismo científico, né, que faz os governos ignorarem a questão climática, mas não é bem ignorar a questão climática por negacionismo, e sim porque existe a luta de classes. Então, os governos acabam escolhendo, porque o Estado serve a essa classe, ele vai escolher as pautas que importam para essa classe, que é uma classe que não vai ser tão diretamente afetada, aliás, às vezes não é afetada de nenhum ângulo pelo colapso. Então, isso é explicação geral. O Humberto vai saber falar melhor sobre o Rio Grande do Sul. É, mas na verdade é basicamente isso que você falou, Bebel, porque o que que a gente viu aqui no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul já chegou a ter uma economia mais industrial, mas assim como o resto do Brasil, né, tá havendo um desmonte da nossa indústria, e isso vem sendo substituído, então, o poder econômico, que antes disputavam os industriais, né, os capitalistas industriais com os capitalistas latifundiários, essa disputa, né, que não é uma disputa que interessa à classe trabalhadora, fazia com que não ficasse tão fácil para o setor latifundiário. O que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul? Esse desmonte da indústria coincidiu com o crescimento do poder do latifúndio. E o latifúndio, ele atua com um lobby, né, financiando campanhas políticas, comprando lá os seus deputados, tanto federais quanto estaduais, e depois desmontam as legislações de proteção ambiental. É basicamente isso que a Bebel acabou de falar. A gente viu esse filme acontecer aqui no Rio Grande do Sul na prática.
Então a gente pega lá deputados como o Alceu Moreira, o senador Heinz, esses caras eles são funcionários do agronegócio. Quando você olha quem é que financiou a campanha deles, majoritariamente o agronegócio. Quando vocês olham a prática política deles no parlamento, a prática política deles é quase que 100% do tempo defender os interesses do agronegócio. E como que eles defendem isso? Desmontando legislações ambientais. É basicamente isso. Então, assim, se diminui as áreas reservadas para não plantio nas áreas de mananciais, se expande fronteira agrícola, se flexibiliza as emissões das certidões para operação, enfim, certidões que deveriam ser dadas pelos órgãos ambientais. O Eduardo Leite, por exemplo, uma das coisas que ele fez recentemente, tá, há menos de um ano, foi justamente isso, que é a versão ambiental do agro, né, daquilo que aconteceu na Pousada Garoa, lá que incendiou em Porto Alegre. O que tem em comum entre o que o Eduardo Leite mudou na legislação ambiental para o agro com aquilo que o Melo mudou na legislação municipal que permitiu o incêndio na Pousada Garoa? É a tal da autocertificação, não sei se é bem esse o nome, mas é assim, em vez de ir lá o órgão ambiental atestar que a sua empresa atende os requisitos, a própria empresa diz, não, eu atendo, ó, tá aqui, eu estou atestando que eu atendo. E está se comprometendo a dizer que vai fazer aquilo que o governo pede. Tá entendendo? Isso é uma palhaçada, é lógico que eles não fazem. Por que eu tô fazendo o paralelo com a história da Pousada Garoa, onde teve um incêndio, que morreu aquelas pessoas há pouco tempo aqui no Rio Grande do Sul? Porque era o mesmo caso. Não tinha a vistoria dos bombeiros, porque uma lei foi aprovada nesse sentido. Não, a gente vai fazer aqui o que tem que fazer, tá? Mas nós estamos aqui dizendo que a gente fez. E não fizeram. E aí deu um incêndio, aí depois que deu um incêndio, que eles viram, poxa, eles não fizeram. A mesma coisa o Eduardo Leite fez em relação à legislação ambiental, no que diz respeito mais especificamente à construção de barragens. Imagina você construir uma barragem, que é um troço que pode causar um dano ambiental enorme, né, um dano social enorme, com uma certificação precária desse tipo. Aí você vai ver o vice-governador, que é a base de sustentação política na Assembleia Legislativa do Eduardo Leite, é do MDB, do Alceu Moreira, que é o representante do agro. Entendem? Então, na verdade, é isso, né? O que a Bebel explicou aqui no macro é o que está acontecendo aqui no micro do Rio Grande do Sul. Um outro exemplo, o caso de Porto Alegre. Porto Alegre, gente, ela é banhada pelo Rio Guaíba. Uns 10 anos para cá, a RBS, que é a Globo aqui do estado, só fala em Lago Guaíba. Mudou de rio para lago. Porque tem estudos desde a década de 40 que mostram que o Guaíba tem características singulares, ele é um rio no centro, um lago nas margens, então ele seria um híbrido que pode ser chamado de lago, etc. Ok, tudo isso é verdade. Esse debate sempre existiu, pelo menos desde a década de 40. Mas por que nos últimos 10 anos, tá, a mídia de massa resolveu mudar aquilo que era a forma de chamar das pessoas? Todo porto-alegrense, né, todo hoje já não mais, tá, porque já faz 10 anos que eles estão com isso de Lago Guaíba, mas a maior parte dos porto-alegrenses, sobretudo os mais velhos, sempre chamou de Rio Guaíba. Rio Guaíba, não Lago Guaíba. Mas por que mudou isso de repente? Baseado nesses estudos, etc. Bom, porque a legislação que se tinha na época era mais flexível para construir nas margens de lago do que nas margens de rio. E há um interesse imobiliário muito grande em Porto Alegre em construir nas margens do Rio Guaíba. Então, uma das bandeiras do Eduardo Leite e do Sebastião Melo, que é o prefeito de Porto Alegre, é derrubar os muros da Mauá, que protegem das cheias, porque as pessoas estão perdendo o contato com o Guaíba, não enxergam o Guaíba. Vamos construir aqui um shopping, vamos construir aqui torres. Eles já fizeram isso numa parte, gente. Eu sei que quem não é daqui talvez não entenda, mas assim, foi feita uma obra que eles chamam de embarcadouro lá em Porto Alegre. Foi uma grande discussão na época, porque ali na margem do Guaíba. E era um lugar, assim, onde assim, classe trabalhadora frequentava, sabe? Eles fizeram uma obra urbanística bacana lá e tal, para fazer um espaço pequeno burguês e tirar os pobres dali. Resumindo, é isso. Vamos falar no popular. E aí deu todo um debate na cidade, porque eles não poderiam fechar e cobrar para entrar ali, porque era um lugar que as pessoas, né, frequentavam. O que aconteceu? Eles não cobraram, porque, né, o debate foi muito grande, então não pode cobrar para entrar. Mas eles elitizaram tanto o espaço lá dentro que o pobre não se sente mais à vontade de ir lá.
virou um espaço pequeno burguês igual. Quer dizer, então pegaram uma área da cidade bacana, né, que a classe trabalhadora podia usufruir, e tiraram as pessoas dali para dar mais vazão para o interesse do capital, para o interesse imobiliário. E é basicamente isso que está causando o desmonte da nossa legislação ambiental, que já é parca, né? Então, assim, esse é o filme que a gente tá vivendo aqui, cara. Sabe? É um filme de terror e eu acho que a gente tem que politizar muito. Politizar muito, porque a direita tá politizando e politizando da maneira deles. E a gente não pode deixar o bonde passar, né? O bonde da história passar, porque senão a próxima vai ser pior.